Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, em uma caminhada matinal aqui, e eu senti mesmo o desejo de conversar com vocês acerca da vacina. Muitos crentes estão em dúvida com relação se vão ou não tomar a vacina, se isso é falta de fé. Tem até também assuntos escatológicos que já envolvem a questão da vacina, e eu senti o desejo de conversar um pouco com vocês, alguns minutos. A gente fala alguns minutos, irmãos, mas aí quando a gente começa a descortinar o assunto, aí vão aparecendo muitas observações, mas algumas que eu considero importantes. Os irmãos desde já me perdoem por estar um pouco ofegante, mas é devido à nossa caminhada aqui, logo matinal. Mas enquanto nossa cabeça vai fervilhando de observações sobre esta campanha de imunização que já começou no Brasil, então a gente decide fluir isso e compartilhar com os irmãos, tá bom? Primeiro, meus irmãos, primeira observação que eu faço sobre essa questão da vacina contra a Covid é que a gente não pode se utilizar dessa vacina para usá-la como um parâmetro para definir quem tem e quem não tem confiança em Deus, quem tem e quem não tem fé em Deus. Assim como eu já me posicionei acerca do uso de máscara, acerca do uso de álcool em gel, inclusive dentro das igrejas, o meu posicionamento continua sendo o mesmo. Esses mecanismos, eles não são divisores para dizer quem tem e quem não tem fé em Deus. Sempre disse isso. Existem pessoas que usam máscaras, usam álcool em gel e que confiam em Deus. Existem pessoas que não usam máscaras, não usam álcool em gel e que não têm nenhuma confiança no Senhor. A mesma situação acontece com a vacina. Tem pessoas, tem crentes que vão tomar a vacina e que têm sim fé em Deus. Existem crentes que não irão tomar vacina, mas não têm nenhuma confiança em Deus, porque a confiança em Deus, irmãos, está além disso. Então nós não podemos utilizar a vacina como um parâmetro para dizer e fechar, deixar aquela coisa bem bitolada, sabe? Quem tomar vacina não tem confiança em Deus. Quem tomar a vacina não confia em Deus. Quem não tomar a vacina não confia em Deus. Então a gente não pode fechar as coisas dessa forma. No plano espiritual não é assim. Porque se assim fosse, irmãos, se assim fosse, nós devemos ser coerentes com o que nós acreditamos. Nós devemos ser coerentes com isso. Se você acredita e tem esse pensamento de que a vacina ela é um parâmetro para definir quem tem fé e quem não tem, então quando você ficar doente, não vá ao médico. Quando você ficar com alguma enfermidade vier sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, então não procure o consultório médico, não vá se medicar. E por aí se vai, meus irmãos. Não faça cirurgia. O médico deu um diagnóstico, tem que fazer cirurgia, não faça. Porque se assim fosse, seria uma manifestação de não confiar em Deus. Mas eu volto a dizer, nós já temos a mente aberta para isso, meus irmãos. Nós já temos uma compreensão ampla sobre isso. E sabemos que o fato de ir até o consultório médico, de tomar um medicamento, estou com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol, é falta de confiança? Não, a gente já tem compreensão sobre isso. A gente já entende que isso não é manifestação de falta de confiança em Deus. Mas percebam o seguinte, meus irmãos. Percebam o seguinte. A confiança em Deus, ela está além disso. O Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É diferente o crente que confia em Deus e o que não confia. O que não confia em Deus, quando ele recebe a notícia, recebe o diagnóstico negativo, ele fica apavorado, ele fica angustiado, ele se deixa dominar pela angústia, pelo medo, e aí um abismo começa a chamar outro abismo, e aí já, quando menos espera, ele já está depressivo, ele já não tem mais... a vida já não tem mais sentido para ele está totalmente desesperado, sem saber o que fazer. É diferente do crente que confia em Deus. Quando ele recebe o diagnóstico, ele glorifica, ele exalta, ele sabe que Deus está no controle, porque confiar em Deus é saber que Deus não perdeu o controle da sua vida. Então ele sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Ele sabe disso.
Então, a diferença, a manifestação da fé está nisso aí. O que confia em Deus, ele vai ao médico sabendo que Deus tem multiforma, tem uma variedade de se trabalhar e de operar o milagre. E muitas vezes Deus opera o milagre através das mãos dos médicos. Às vezes o Senhor traz a bênção até a nós através daquele conhecimento científico, daquele conhecimento medicinal. E nós somos abençoados por Deus dessa forma. Mas Deus também tem suas outras formas. Tem multiforma de trabalhar. O fato é que a gente precisa confiar em Deus a todo instante. É Deus quem dá a boa recuperação. É Deus quem se utiliza daquela equipe médica para fazer uma boa cirurgia. Tudo é Deus que está no controle de tudo. E o fato de ir ao médico não quer dizer que você está sem confiança em Deus. Assim como aqueles que vão tomar a vacina, não quer dizer que eles não confiam em Deus. Porque a confiança em Deus, irmãos, está além disso. Eu estou aqui apenas ponderando a situação por entender que Satanás se apropria dessas ocasiões, desses momentos, para querer causar dissensões na igreja. Porque já existem essas divisões, os debates, as intrigas dentro da igreja com relação a isso. Já existe os partidarismos, que esses partidarismos muitas das vezes é muito prejudicial para a igreja. Foi assim durante muito tempo, foi assim na igreja primitiva. Havia dissensões entre os irmãos, vamos seguir ou não os ritos judaicos, devemos abandonar totalmente. E aí se começavam as divisões dentro da igreja, fica um grupinho do lado, um grupinho do outro. E Satanás vai se apropriando disso para causar divisão dentro da igreja. Então a gente de modo algum pode entrar por esse caminho. É a primeira observação que eu faço sobre a vacina. É não deixar com que o diabo venha utilizar disso para querer causar realmente dissensões dentro da igreja do Senhor. A segunda observação que eu faço, pelo menos são essas duas que eu considero muito essenciais e pertinentes, é de cunho escatológico. Existe uma linha aí, até boba, até infantil, que preconizam aí, apontam essa vacina como a marca da besta, lá de Apocalipse capítulo 13. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmão, com a hermenêutica, com a interpretação do que estamos apontando. E pegar o capítulo 13 e aplicar nesse contexto atual, apontando a vacina da Covid como a marca da besta. Ou seja, aquela marca que vai dividir quem é de Deus e quem é do anticristo. Irmãos, eu sou de uma linha pré-tribulacionista e acredito pela Bíblia e por essa concepção teológica que o arrebatamento da igreja, esse evento acontecerá antes da chegada do anticristo. A marca da besta é uma marca pertinente ao período do anticristo, mas o anticristo só chega quando a igreja sai, quando a igreja é arrebatada. É assim que eu creio. Existe algo que ainda o detém. O anticristo ainda não foi manifesto ao mundo, porque a igreja ainda está aqui, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Então, se o anticristo não está aqui, como haverá ainda uma marca da besta se a besta nem se manifestou ainda? Então, é muita infantilidade, irmão. Às vezes é algo de alguém que está desprovido de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Pessoas que ainda estão naquele nível raso, em que acredita piamente que essa vacina é a marca da besta. Agora, se você me disser assim, se você me disser que no mundo já existe uma plataforma de preparação para receber o anticristo, isso eu acredito. O mundo já está sendo preparado para receber o anticristo e existem várias características que já apontam para isso e a igreja precisa estar atenta com relação a isso. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Agora, dizer que que a vacina da Covid é a marca da besta, isso é realmente, irmãos, uma falta de conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Bom, eu encerro comigo, para minha pessoalidade, né? Você vai tomar a vacina? De modo algum, irmão. Respeito quem vai tomar. Eu estou até fazendo esse vídeo apenas para ponderar algumas observações e que ela sirva de utilidade para a sua vida. Mas eu
Júlison, não irei tomar a vacina, assim como a minha família também, minha esposa, e isso é um consenso, não é uma ordenança que eu coloquei para ela, mas é um consenso, é uma compreensão que nós temos. E vou dizer mais, a Coronavac, irmãos, é a que realmente eu não vou tomar de jeito nenhum, irmão, sabe por quê? Não confio em comuna, nem um palmo na minha frente, irmão, não confio em comunista de jeito nenhum. Às vezes se apontam a credibilidade, né, de instituições como a Anvisa e entre outras que aprovaram a eficácia da vacina da Coronavac, mas não confio, irmãos. Não confio nos chineses daqui e ali na esquina, irmãos. Mas respeito quem confia, quem acredita. Não sou do movimento anti-vacina. Apenas faço algumas ponderações que eu considero pertinentes e de cunho espiritual. Que a gente, recapitulando aqui, para encerrar, não faça dessa vacinação, é uma divisão dentro da igreja para definir quem é e quem não é de Deus, quem confia, quem não confia, e nem saia por aí propagando, reproduzindo, irmão, vídeos que apontam a vacina como a marca da besta. Não faça isso, irmão, não reproduza. Às vezes você nem diz nada, mas você reproduz vídeos desse teor, e isso é muito prejudicial para a igreja, porque você está propagando algo que não tem nada a ver com a verdadeira interpretação da palavra de Deus, tá bom? Eu só te peço que, se você considerar esse vídeo pertinente, ficou um pouco longo, porque, como eu falei, a gente começa a abrir o assunto, a falar sobre o assunto, e as coisas vão fluindo. E a gente sabe que tem muita coisa para falar mais, mas aí decidi fazer um vídeo curto. Então eu espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma para você, e te peço que você nos ajude a propagar, se você achar assim pertinente, tá bom? Bom dia, na paz do Senhor para você, em nome de Jesus.